Para cada um, em nome de Jesus, possa cada dia acrescentar sabedoria, né? Entendimento, discernimento, autoridade e poder, qual é a sua palavra, na vida de cada um dos meus irmãos, tanto dos irmãos que aqui estão, como também dos irmãos que não puderam vir, né? Em nome de Jesus, que o amor de Deus possa superabundar a cada um, em nome de Jesus. Os irmãos, abrem suas Bíblias em João capítulo 8. Enquanto isso, vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, pelo fôlego de vida, Senhor Jesus, que o Senhor nos concede, Senhor Jesus, para que possamos falar daquilo que lhe é agradável, para que possamos, Senhor Jesus, fazer notório a Tua palavra, a Tua justiça, Senhor Jesus, engrandecer o Teu santo nome, que é digno de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala em nossos corações, Senhor Jesus, opera, Senhor, maravilhas, o Teu querer e o Teu efetuar, cobra as nossas vidas com o Teu Espírito, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus, nas nossas horas de fraqueza, de angústias, em nome de Jesus, Espírito Santo, perdoa, Senhor Jesus, os nossos erros, as nossas falhas, nossas iniquidades, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, que são tantos ainda, Senhor. Nós Te agradecemos por não imputar, Senhor Jesus, nossos erros, mas a cada dia, Senhor Jesus, o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor Jesus, de reconhecermos o quanto somos falhos e de arrependermos, Senhor, dos nossos erros, nossos pecados. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor Jesus, afastar de nós a soberba, a presunção, a altivez, a arrogância, Senhor Jesus, e colocar em nossas vidas a cada dia a sua humildade, a simplicidade do Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós sabemos, né, irmãos, que tudo que nós temos aprendido, né, pelo Espírito Santo, nós sabemos que nada pode ser concreto, concretizado, né, sem Jesus e sem o Pai e sem o Espírito Santo, que os três são um, né? E quando Jesus ele veio, né, falar daquilo que o Pai colocou nas mãos dele para falar, né, a boca dele, e entregou todas as coisas, ele sempre dava honra ao Pai, né? Ele sempre transferiu toda a honra e toda a glória ao Pai, né? E nós sabemos que o homem, ele jamais, como nós temos visto na palavra do Senhor Jesus Cristo, jamais vai conhecer o Pai sem passar pelo Filho. Foi o que, né, que o pastor pregou aqui, né, também, e testificou que o caminho, ninguém pode chegar ao Pai se o caminho não for Jesus, que há muitos caminhos, né? Há muitas portas abertas aí fora, não é verdade? Há muitas portas abertas, mas somente uma, né, irmãos? Somente uma que pode levar ao Pai, e essa porta é Jesus. Esse caminho é Jesus. E os homens, eles não enxergam, né? Por quê? Simplesmente porque não creem. E a gente parando para analisar, parece uma coisa tão simples agora, né? Para a gente é tão simples agora. Por quê? Porque nós cremos e Deus nos deu o entendimento para conhecer o que é verdadeiro, né? Para nós é simples, mas para eles não é simples. Para nós também não era simples, né? Não era tão simples assim, até Jesus chegar, né? Através da vida de alguém, ou através até mesmo de uma pregação num rádio, né, que te chamou a atenção. Muitos vieram através de alguém, muitos vieram através de pregações do rádio, né? Muitas vezes tem muitos que creram em Jesus somente porque viu o modo de viver daquela pessoa
achou interessante, achou diferente, quis conhecer, e viu que na pessoa tinha Jesus, né? Tinha a diferença que ela buscava, né? Então, há muitas portas abertas, mas nós sabemos que a única porta que nos leva ao Pai, que nos leva ao reino dos céus, que nos leva ao perdão, à remissão dos nossos pecados, né? Que nos leva à luz, é somente Jesus. E Jesus, ele, a todo momento, na sua trajetória, ele quis passar isso para aquele que era seus, né? Como a palavra fala, veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, também deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós sabemos que é somente crer. E hoje, como tinha dito, parece tão simples, né? É só crer. Parece tão simples, mas não é simples. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados. Hoje nós entendemos que, enquanto nós não estávamos no caminho de Cristo, né, ou seja, nós estávamos retidos por alguma outra força sobrenatural, que não deixava a gente enxergar essa porta, que não deixava a gente enxergar este caminho. E até hoje, irmãos, até hoje, essa força, esse espírito de incredulidade, essa força que eu falo é o espírito de incredulidade, está na vida de muitos homens, né? E até mesmo na vida daqueles para quem Jesus foi destinado, para os judeus, né? E essa semana eu vi um vídeo que a mulher foi falar lá em Yeshua Yamashia, que é traduzido Jesus, né? Lá em Israel. Ela levou um tapa de um senhor de idade. Ela levou um tapa e dois jovens, adolescentes, vendo ela pronunciar Yeshua Yamashia, que era o Messias, ela estava dizendo que ele era o Messias. Foi e cuspiram no rosto dela. Então, até hoje, é uma cegueira violenta. É uma cegueira violenta. A gente não tem nem, né, assim, não sabe o quanto que as pessoas sofrem em pregar o nome de Jesus em outros lugares, né? Aqui no Brasil, que nem eu já falei, nós estamos no banho-maria. Apesar que tem uns lugares aí que é bem ruim mesmo, né? É uma idolatria tremenda, né? Mas tem lugares que, se ouvir falar no nome de Jesus, que para eles lá, Yeshua Yamashia, traduzido é Jesus, leva tapa sem mais nem menos. Sem mais nem menos, né? Então, você vê a cegueira, né? E, senhores irmãos, vou ler aqui do capítulo 12, só para os irmãos terem uma ideia de como os judeus, eles, até hoje, não somente naquele tempo, se o próprio Pai, se a própria luz estavam com eles, e eles não enxergaram, quanto mais agora, irmãos. Quanto mais agora. Fica mais difícil. Que Jesus estava com eles. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, aqui ele já colocou o Pai, né? Já colocou o Pai adiante. Quer dizer, não é somente eu. A todo momento, Jesus, ele quis passar para os judeus e hoje quer passar para os homens, né? Quem é o Pai, né? Qual foi o objetivo
dele vir até aqui. Porque muitas pessoas acham natural hoje, né? Jesus morreu por nós e Zé Fininho, ponto final, acabou, né? Ele já morreu por nós mesmos, já pagou os nossos pecados. Muitos pensam assim, irmão, ele já pagou nossos pecados, não precisa eu né, me arrepender, eu ir lá, tá lá na igreja perseverando. Jesus já pagou meus pecados, né? Só que não é bem assim. Nós sabemos que não é bem assim. Jesus, ele sim, pagou o preço lá na cruz do Calvário, né? Mas para que cada homem, cada mulher pudesse ter a oportunidade de obter o quê? O arrependimento dos seus pecados, né? Vir para Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir após Jesus, para ser liberto daquilo em que eles estavam retidos, daquilo em que nós um dia estávamos retidos, né? Foi para isso. Então, até mesmo nas igrejas se pregam uma vez salvo, salvo para sempre. E não é dessa forma. Jesus, ele falou que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, é com lutas, aflições, tribulações, perseguições e o que vier. Mas o que nós não podemos fazer, né, é desanimar, é se esfriar. Nem ao menos nós podemos estar mornos. Nós não podemos ser mornos, que Jesus falou, né? Tomara que sejais frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei? Então, nós não podemos ser nem mornos, temos que ser quentes, temos que estar cada dia fervorosos, ou seja, permanecer até o fim, no amor, na graça, na misericórdia, no perdão, em tudo, no afeto, na comunhão, tem que ser. É isso que faz um cristão, né, irmãos? A perseverança nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos que aqui que Jesus, ele já vai e já coloca o Pai, né, adiante. E no 17 fala assim, ó, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ó, testemunho de 2 homens, certo? Mas Jesus, ele não era somente um homem. Aí você analisa, se o testemunho de 2 homens é verdadeiro, quanto mais de Jesus e o seu Pai, né? Quanto mais Jesus e o seu Pai, e o nosso Pai, que está nos céus, é muito mais verdadeiro ainda. Então, nós vemos que a cegueira, ela é muito grande, a incredulidade, ela é imensa. Muitas pessoas que não creem, não é só confessam de boca. Como Jesus falou, o povo me honra somente de lábios, mas o coração está longe, né? Aí no 18 fala assim, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai, que me enviou. Aí eles aqui disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, ninguém conhece o Pai sem antes passar pelo Filho. Então, se o homem não conhecer o Filho, não adianta ele dizer que conhece a Deus, né? Não vai adiantar ele falar que conhece o Pai. Quem é Jesus? Não, eu não conheço Jesus. Então não conhece o Pai. Porque se conhecesse Jesus, conheceria o Pai. Correto? Então, muitos lá, né, em muitos outros países, não conhecem Jesus como Messias, né? Muitos conhecem Jesus somente como um profeta, né? Foi um profeta, que eu já vi relatos, né? Já vi pessoas dizerem em vídeos que Jesus é somente um profeta, até mesmo os muçulmanos também, né? Muçulmanos não, árabes, né? Também, que só conhecem Jesus como um profeta, né? E malemar,
Então, qual é o conhecimento de Deus que tais pessoas podem obter? Nenhuma, porque não conhecem o Filho. Jesus ele deixa bem claro, né, aqui, que não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Aí a gente vê os frutos. A gente começa a analisar o quê? Os frutos, né? Que lá, e não somente lá, até aí fora também, né? Não há afeto, não há perdão, né? Não há amor para com seu próximo, é cada um por si, né? E Jesus, ele não foi assim, né? Jesus, ele sempre buscou, né, a dar honra não, como que eu poderia dizer? Sempre se preocupou com o próximo, ou seja, com as almas. Ele sempre se preocupou com as almas, né? Se eu tenho que ser como Jesus, se eu tenho que testemunhar Jesus ele veio dar testemunho do Pai, né? O Filho veio dar testemunho do Pai, correto? Não é isso? Ele veio testemunhar o Pai. Quer dizer, ele amou, se entregou. Por quê? O Pai também amou. Não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio e também amou. Você vê a trajetória de Jesus, ele sempre estava amando, mesmo as pessoas sendo incrédulas, mesmo aqueles homens, né, querendo afrontar Jesus. E Jesus ainda disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, glória a Jesus, quantas vezes quis ajuntar-vos, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos, né? E não quiseste. E até hoje, irmão, há mais de 2000 anos atrás que foi pronunciada essas palavras, até hoje Jesus ele quer ajuntar os homens, quer ajuntar as nações. Para quê? Para levar para ele, levar para o seu reino, mas não querem, simplesmente por não crerem em suas palavras, né? Muitos têm Jesus como um lunático, como um doido, como um louco. Muitos aí fora, porque não creem, né? Então, até hoje, Jesus ele quer ajuntar, né? Então ele diz, ó, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Jesus ele amou, ele perdoou, ele teve piedade, teve misericórdia, compaixão, foi benigno, foi longânimo, não suspeitou mal, não tratava mal, né? Sempre ajudou, orava, curava, não é isso? Intercedia, e muitas outras coisas, muito mais além, né? Então, o que hoje ele quer de nós? Se nós estamos aqui para testemunhá-lo, se hoje nós estamos aqui, né, para fazer conforme ele nos ensinou, nós também temos que ser do mesmo modo, que aí sim você pode dizer, eu conheço o Pai. Por quê? Porque você conhece Jesus e obedece tudo que ele nos ensina, correto? Obedece tudo que ele nos ensina. Então aqui, ó, essas palavras de Jesus, no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós? Por que eles não podiam ir? Porque eles não criam em Jesus, né? Então, para a pessoa ir, para onde Jesus está, precisa crer nele, e precisa segui-lo, porque aonde Jesus está, está o Pai.
Então, para a gente poder chegar até o Pai, precisamos, cada dia, seguir Jesus. Em tudo, né? Por isso Jesus falou, morreríeis em vossos pecados. E o engraçado aqui, né, irmãos, que eles falam assim, mostra onde está teu Pai. Se você for aqui em João 14, se os irmãos quiserem ir lá, Filipe fala a mesma coisa para Jesus, né? Só que Jesus, ele deu uma resposta totalmente diferente. Por quê? Porque ele era um discípulo. Então, ele estava ali o quê? Ensinando, né? Ensinando. Então, Jesus, ele tinha autoridade e quando a pessoa, ela está, aqui me foge a palavra às vezes, como eles eram discípulos e eles criam em Jesus, Jesus estava ali como seu professor, correto? Assim como o Espírito Santo hoje, ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo quanto Jesus, ele tem nos dito. Então, Filipe aqui, no versículo 8, no 7, no 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Jesus, ele disse isso para quem? Lá atrás, os judeus, né? Você não conhece a mim, você não conhece o Pai, você não conhece a mim, não conhece o Pai. Então, Jesus, ele fala aqui para os seus discípulos também, se vós me conhecesse a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Jesus, ele não falou isso para os judeus, porque os judeus, ele sabia que os judeus não criam, e os judeus só estavam ali para tentá-lo, né, para querer pegar ele em algum erro, em alguma falha, né? Mas aqui não, aqui eram os discípulos. Aí ele vai e fala, né, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Aí Filipe, né, disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha só, os judeus também queriam saber onde está teu Pai, né? Mas é uma situação totalmente diferente, né? Eu estava querendo lembrar da palavra aqui, mas que eu falei que fugiu, mas glória a Jesus, vamos dar continuidade. Então ele disse, né, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus começa a ensinar. Olha só, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz? Ou seja, Jesus, ele transferiu toda a honra ao Pai. Nós sabemos que Jesus, ele faz a obra, né? Mas Jesus, ele transferiu toda a honra e toda a glória ao Pai. E hoje nós estamos aqui para transferir toda a honra e toda a glória a quem? A Jesus. A Jesus. Porque nós transferindo toda a honra, toda a glória a Jesus, automaticamente toda a honra e toda a glória vai para quem? Para o Pai. Porque o Pai, ele é glorificado no Filho, né? Ele é glorificado no Filho. Então, para nós glorificarmos o Pai, temos que glorificar o Filho. Para nós exaltarmos o Pai, temos que exaltar o Filho. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Esse é o único caminho para engrandecermos a Deus, engrandecermos a Ele. Então nós vemos uma situação totalmente diferente, assim como pode acontecer aí fora,
a pessoa não crê, né? Não crê no que você muitas vezes possa estar falando, pregando, passando para ela, né? E muitas vezes você pode até receber alguma pergunta, né? Ué, mas e o pai? Se eu estou falando do filho e você não crê, quanto mais você fala no pai. O pai, você vai saber alguma coisa do pai, no filho. Porque quem vê o filho, vê o pai. Não crês tu que eu estou no pai e o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no pai e o pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Lembrei da palavra. Os discípulos estavam sobre a responsabilidade de Jesus. Por quê? Porque eles já tinham crido nele. Embora eles estavam crescendo espiritualmente, né? Estavam crescendo espiritualmente. Porque eles já criam em Jesus. Só que tinha muitas coisas que ainda era encoberto para eles. Eles ainda eram meninos, né? Meninos. Tão meninos que quando Jesus ele foi para a cruz, quem é que ficou com Jesus? Todo mundo correu. Pedro negou 3 vezes. E quem ficou com ele? Ninguém, só o Pai. Só o Pai ficou com Jesus. Então, para você ver que eles estavam crescendo. Então, eles estavam na responsabilidade de Cristo. Então, a situação era totalmente diferente, né? Tanto os judeus queriam saber onde é que estava o pai de Jesus. E muitos achavam que o pai de Jesus, né, era José, o carpinteiro, né? Quer ver? Então, Jesus fala, credes que estou no Pai, o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no... Então, ninguém pode nem tão pouco conhecer, nem tão pouco glorificar o Pai, se não glorificar o Filho primeiramente. Ninguém pode conhecer o Pai, se não conhecer o Filho primeiramente. Então, primeiramente vem Jesus, né? Para que possa se achegar ao Pai. E o Pai vem em segundo? Não. Não, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. É uma coisa louca, né? De se entender. Para nós, não. Para muitos, acham que é uma coisa louca de se entender. Mas a palavra, irmão, é loucura, realmente, para aqueles que perecem. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Para aqueles que creem, é o poder de Deus. Então o Pai não está em segundo lugar. Ele está em primeiro, como filho. A questão é que eu não conheço Ele, senão por Jesus. Eu não vou poder glorificá-lo, senão por Jesus. E eu só vou conhecer as obras do Pai no Filho. Eu só vou conhecer as obras dele, como que o Pai ele procede, como que o Pai ele caminha, como que o Pai pensa, como que o Pai, né, faz todas as coisas. Vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Mas se a pessoa não crê no Filho, unigênito de Deus, sinto muito. Não tem como, não tem muita coisa para fazer, não. Não tem o que fazer. Jesus é o caminho. Quer ver? Acho que João 5 fala. João capítulo 5. Ou é 3? Não, é o 5 mesmo. Aqui no versículo 16, do capítulo 5,
No cabeçalho da minha Bíblia, não sei se muitos vão estar assim, diz assim, ó, Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. Então, nós também temos que ser igual a Jesus, correto? Jesus, ele foi o quê? Foi iracundo? Foi soberbo? Presunçoso? Ele foi leviano? Ele foi mentiroso? Não, né, irmãos? Ele foi homicida? Não. Ele não foi nada disso. Passador de cheque sem... Não tinha cheque, não tinha cheque ainda. Mas ele era enganador? Não, irmãos. Então, nós temos também que ser igual a ele. Ele em tudo, primeiramente, ele em tudo amou. Em tudo, irmãos. Ele amou. E quando ele viu a incredulidade do povo de Israel, ele chorou. Eu acho que é um do menor versículo da Bíblia que fala, né? E Jesus chorou, porque viu a incredulidade do povo. Essa passagem aí está naquela, quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, né? Que viu a incredulidade do povo, Jesus chorou. Jesus chorou. Porque a incredulidade é uma coisa, irmão, de lidar com a incredulidade tem que estar em espírito mesmo. Tem que estar, né? Muitas vezes quando você for pregar, se o Espírito Santo colocar no seu coração de falar de Jesus para alguém, né? Por mais que seja seu familiar ou não, alguma pessoa amiga, conhecida aí fora, tem que estar em muita oração, meu, porque a incredulidade bate forte no coração das pessoas, né? As pessoas, como Jesus disse, que só honram Ele de lábios. Todos dizem que são filhos de Deus. Aí eu também sou filho de Deus, né? Mas o coração está longe. Jesus, ele disse isso. O coração está longe, longe, longe. Precisa se achegar a Ele. Se achegar a Ele, para se achegar ao Pai. Que essa é a vontade do Pai, que todos os homens se acheguem a Ele. Todos, né? Tem uma passagem que fala, eu vou lembrar da passagem que Jesus fala aqui. Mas aqui, ó, no 16 fala, ó, e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Olha só, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, você vê que tudo que o Pai fazia, Jesus fazia também, né? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. E os judeus se diziam que eram de quem, irmãos? De Deus, né? Era o povo de Deus, mas queria matar. Que contradição, né? A contradição do diabo. Contradição, não. Eles se diziam povo de Deus, mas queria matar. Jesus quis matar alguém? Ninguém, né, irmão? Nem mesmo aquele que o traiu. Antes, chamou de amigo. Chamou de amigo ainda. Né? Jesus poderia ter matado todas aquelas pessoas lá que estavam em redor da cruz, né? Aqueles romanos que chicotearam ele, que deram bofetadas, que cuspiram na sua face, que colocaram a coroa de espinho, né? Que colocou uma cruz pesada para ele poder carregar, cambaleando, caindo. Ele poderia ter matado todo mundo, né? Mas não, irmão, Jesus ele não veio, ele não é assassino. Jesus não é assassino. E o Pai também não. Seria muita contradição. Deus tem enviado o seu Filho. Deus ter amado o mundo e enviado o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não viesse perecer, mas pudesse ter a vida eterna para depois matar as pessoas, né?
Porque hoje a maioria das crentadas aí fala que Deus mata. Quem mata é o diabo. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Quem mata é Satanás e seus demônios. Deus não mata. Deus é vida. E aquele que crê em Deus, crê em Jesus, esse também tem a vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Isso que eles não compreendem. Aí um falou assim para mim um dia, mas e Ananias e Safira lá, quando mentiu lá que, né, pegou lá, escondeu lá a oferta lá da casa que tinha vendido, que não sei o quê. Vem aqui, cidadão. Porque é o único versículo, irmãos, que eles se querem, né, se justificar, dar desculpinhas esfarrapadas. Eu falei, o coração deles estava cheio do quê? Que diz aqui? Cheio de Satanás. Então eles eram de quem? De Deus ou de Satanás? Era de Satanás. Então ele levou a hora que ele quis. Acabou. Ponto. Ponto. E encheu o coração deles, estava cheio de quem? De Deus? Do Espírito Santo? Não. Por isso que os homens têm que ter cuidado. E principalmente aqueles que também creem nas suas palavras. Nas palavras de Jesus Cristo. Né? Para que o coração não se enche de Satanás. Não se encha, né, das coisas deste mundo. Porque aí Satanás leva a hora que quer. Ele não titubia. Tem um... Não sei quantos lembram desse testemunho, irmãos, de uma jovem que morava no Paulista ali. Estava em nosso meio, ela tinha HIV. Ela foi curada. Ela foi curada no meio dos irmãos. Na comunhão, foi curada pelo Espírito Santo. Só que, porém, passou uns dias, ela voltou para o mundão de novo. Voltou para o mundão de novo, passou uns meses, pegou a doença de novo. AIDS. Ela voltou para a igreja. Ela foi curada de novo. 2 vezes ela foi curada do HIV. 2 vezes. Minha mãe conversava com a mãe dela quando eu vinha de ônibus. Né? A 3ª vez, irmãos, Satanás levou. Encontraram ela em Itapevi, não sei aonde aí, sem os olhos. Ela teve 1 e 2 oportunidades. Na 3ª, Satanás levou de vez. Levou de vez. Deus deu chance. 2 vezes. Na 3ª, não teve jeito. Então, muitos, irmãos, têm chance. Tem chance de crer no Filho, de conhecer o Pai. Porque a vontade do Pai é salvar, não é matar. A vontade do Filho, do Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos, nós temos um time muito forte mesmo. Ninguém, irmão, pode com esse time. Ninguém pode, irmãos, com o reino dos céus, porque lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ajuda em nossa fraqueza e que intercede com gemidos inexprimíveis. Irmãos, não tem como nós perdermos. Não tem como, irmãos. Não tem como nós entregarmos os pontos. Não tem como. Nós somos mais que vencedores. Olha só. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama ao Filho
e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E aqueles que querem, irmão, creem, né? Aqueles que querem, guardam os seus mandamentos. Por quê? Porque quer. Quem não quer, não guarda os seus mandamentos. Quem não crê, não vai guardar os seus mandamentos. Mas, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí aqui no 25, para terminar, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, irmãos, nós só vamos conseguir, né, chegar ao Pai, todo homem, pelo Filho. Porque os dois são um. Não somente os dois, os três, né? Não podemos esquecer do Espírito Santo, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não podemos chegar ao Pai a não ser por Jesus. Jesus, ele tem que ser a porta, né, mais vista, né, do que qualquer coisa neste mundo. No começo eu tinha dito, há muitas portas abertas aí, né? Portas largas, né? De todos os tamanhos, vários tamanhos, né? Mas somente uma leva ao Pai. Esse negócio de todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus, né? A única religião que leva a Deus, irmão, e que não é religião, né? É Jesus. Somente Jesus vai levar o homem a Deus. Fora dele, sem chance. Amém? Que o Espírito Santo possa multiplicar a sabedoria, o entendimento, o discernimento na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Possa falar com cada um a cada dia, cada momento, amém, irmãos? Em nome de Jesus.